Decreto-Lei 3.199. Oh! Ah, que emoção! Esse palco cheio de campuseiros, empenhados no seu grito de guerra, de boas-vindas, porque agora nós vamos iniciar mais uma super atividade aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Agora a gente vai falar sobre modelagem jurídica como ferramenta do seu modelo de negócios. Como a assessoria jurídica pode ser ferramenta na modelagem dos nossos negócios. Conheça cases de impactos jurídicos na modelagem para a sua tecnologia. Eu convido agora ao palco Paula Figueiredo. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Obrigada. Qualquer botão? Esse aqui. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais forte. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Beleza. Bom, prazerão estar aqui com vocês. Essa é a minha segunda vez na campus. Tive a oportunidade de participar também quando ela foi online no meio da pandemia. E vamos falar hoje sobre como levar os negócios de vocês para a prática. Bora lá? Como que eu cheguei aqui? De trem. Tô zoando, gente. Meu sotaque já denota. Eu sou de Minas Gerais. Eu comecei a minha trajetória na Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae. É uma escola que existe em Minas e eu gostaria muito que ela fosse para o Brasil todo. Então, eu já respiro empreendedorismo desde essa época, né, desde bem novinha, primeiro ano de segundo grau. Está aqui meu sócio, que também participou, também estudou na escola. Depois eu fiz direito para fazer negócios. Eu já trabalhava, né, com o comércio internacional e via que a gente precisava da intervenção de advogado para poder fazer determinados negócios. Então, nossa formação em negócio vem primeiro e direito vem depois, como uma ferramenta para a gente poder fazer negócios. Daí eu passei por empresas nacionais e internacionais, escritórios, e em 2013 eu montei a minha primeira startup. E aí, ao estar nesse mundo aqui, né, gente, quem participa desse mundo sabe que é uma cachaça, a gente acaba se envolvendo bastante. Graças a Deus eu reencontrei minha turma, né, e acabei apoiando muitos empreendedores, porque muitas vezes os negócios que estão começando não têm acesso à assessoria jurídica. E esses negócios normalmente têm questões muito específicas, que aí é bacana a gente contar com o apoio para poder fazer acontecer, e é isso que a gente vai explorar hoje. Daí eu criei meu escritório, criei o The Legals, que é uma assessoria só para atender startups e empresas de base tecnológica. Também tem mais de 150 mentorados, né, 4 hackathons, um World Legal Summit, tudo de produção nossa, porque a gente quer, na verdade, fazer a galera do direito casar com a galera do empreendedorismo e da tecnologia. E isso está dando mega certo. A gente está no melhor lugar do mundo para inovar no direito. É claro que a gente tinha que atuar nisso aí, né? Então, vamos lá, gente. Antes de mais nada, queria agradecer a X-Tech, que é um movimento que eu faço parte. Tenho um carinho enorme, um orgulho enorme de poder contribuir para esse projeto. É um projeto para aumentar a participação de mulheres no cenário de tecnologia e empreendedorismo. É um movimento para a gente poder engajar, capacitar e inspirar as mulheres para poder estar no mundo da tecnologia. A gente precisa mudar os números que a gente tem. Em BH, por exemplo, de onde eu venho, só 2% das pessoas na tecnologia são mulheres. E aí a gente luta bastante para poder mudar esse cenário. Queria deixar um beijo para a Ciranda também, grande amiga, que idealizou e toca esse projeto maravilhoso. Agora eu quero ouvir de vocês, gente. O que vocês acham sobre advogados? Pode falar tudo. Eu não mordo, gente. Pode falar. Difícil? Custa caro ou barato? Custa caro? Vai me processar, ótimo. Medo?
Ninguém vai falar nada, gente? Pode falar. Então tá bom, vamos lá. Vai falar que a gente não pode fazer as coisas. Né? Muitas vezes, quando a gente conversa com os empreendedores de startup, de empresas de base tecnológica, a impressão que esses empreendedores têm é que a gente vai impedir o modelo de negócios deles. E é exatamente o contrário. A gente vai ver isso nos exemplos aqui. Problema. O baixinho correndo aí do problema. Pensou em advogado, pensou em problema. Na verdade, gente, advogado serve para quê? A gente compõe muito mais interesse do que conflito. Conflito é uma parte pequena do que a gente faz, porque é da natureza humana. Mas, na verdade, o que significa compor interesse? A gente abrir as avenidas que a gente precisa abrir entre as pessoas, entre as empresas, para os negócios acontecerem. É por isso que a gente está aqui na base dos negócios de base tecnológica e muito inovadores. Vamos ver o que mais. Opa! Acho que eu estou apontando errado, gente. Não entendi palavra nenhuma. Vocês já sentiram isso? Quem já leu termos e condições de uso e não entendeu nada que estava escrito ali? Ó, fico muito feliz que vocês leram, gente, porque uma vez uma startup nos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem esse caso, eles escreveram nos termos e condições de uso que as pessoas estavam vendendo a alma para eles e depois eles fizeram uma festa no inferno. Foi super legal. Porque ninguém lê, né? Tá errado. Tá, gente? Para a gente poder compor interesse, a gente precisa falar a língua das pessoas. Isso tem que ser assim. Para a gente escrever um termo e condição de uso, a gente precisa super entender o produto ou o serviço. Não existe a gente fazer isso sem estar do lado da galera da produção e da tecnologia. Longo, demorado, difícil, é ou não é, gente? Negócio não pode ser assim, né? Então, vamos lá. Vamos acompanhar o pensamento aqui agora. Pode participar, tá, gente? O que é isso? Coração. É um coração impresso. Isso é um caso real, tá, gente? Umas meninas lá de BH, do 2º grau técnico, elas criaram um polímero, que é 70% mais barato que o colágeno. E com esse polímero a gente pode imprimir várias coisas, inclusive órgãos humanos. Beleza, mas como é que a gente faz para vender? Se a nossa legislação impede o comércio de órgãos humanos. Oi? Boa! Isso é um bom ponto. É o seu advogado ou advogada que vai ter que colocar isso para vender. Como é que a gente faz para colocar para vender? A gente compara com uma válvula de boi ou de porco, que já é colocado no corpo humano. A gente pode comparar com um medicamento, com um stent. A sua equipe, o seu apoio jurídico que vai viabilizar esse modelo de negócios para ser possível vender. Né? E aqui, turma, o que é isso? Quem se arrisca? Oi? É um satélite. O que está ali no satélite? Um asteroide. O que é isso, gente? Isso é mineração em asteroide. Alguém já ouviu falar? Pois é, gente. Eu falei que eu sou de Minas, né? Eu também sou advogada de minerário. E o que a gente minera, que tem muito valor, são as questões que a gente tem raro na Terra, né? São, muitas vezes, resquícios de explosões solares que deixaram minério na nossa crosta e vale um dinheirão. Ou seja, dentro dessa pedra aqui, tem um dinheirão. E existe uma lei, gente, que não é do direito. Uma lei proposta na década de 50 do século passado, que até hoje se prova verdadeira,
que de 2 em 2 anos a gente dobra a nossa capacidade computacional e o valor da tecnologia cai pela metade. É por isso que antes a gente tinha consórcio de empresa para comprar computador que ocupava um pedaço aqui do AMB e hoje cada um de vocês está com um aí na palma da mão. Ou seja, está faltando muito pouco para a gente chegar nesse modelo aqui de conseguir minerar em asteroide. Já tem empresa para fazer isso, né? E aí, turma? Essa pedra é de quem? Como é que a gente vai fazer? O que vocês acham? Corrida maluca? Quem chegar primeiro pega? O que vocês acham? Isso é um princípio do direito, tá, gente? Se chama primeiro no tempo, primeiro no direito. Ou seja, poderia ser uma solução para esse caso aqui, né? Mas a gente pode também dividir o céu, igual a gente divide águas marítimas, né? Os advogados e advogadas e juristas do mundo vão ter que pensar isso junto com a galera que está viabilizando isso. E essa belezura aqui, gente? Todo mundo conhece, né? Então, vamos lá, gente. Olha só. Como é que você chama? Arthur estava sendo transportado pelo carro autônomo. Arthur, transportado pelo carro autônomo feito pela empresa B. Empresa B trafega nas ruas do município C. O município C contratou a empresa D para poder fazer obras na via. O carrinho trafega nos mapas da empresa E. O município, que eu já esqueci a letra, que eu acho que é C, contratou também uma empresa de ônibus para poder fazer o transporte público, F. Empresa essa que estava transportando o resto do abecedário lá dentro. Na hora que o carrinho desviou da obstrução na via e bateu no ônibus. E aí, galera, a culpa é de quem? De quem? A culpa é do Arthur. Ô, Arthur, você pode continuar indo para os seus compromissos, tá? De quem, gente? A culpa é do programador? É do município que não avisou para a empresa de mapa. A empresa de mapa nem no mesmo país era. Como é que faz? E por que isso tudo é importante? Porque no nosso sistema, e no sistema da maior parte dos países, responsabilização vem de fator de culpa. Não temos solução para esse caso ainda, tá? Quem quiser se aventurar, vamos conversar aí depois da palestra, tá bom? Só mais um exemplo, gente. Alguém sabe o que é isso? Quem arrisca? Ninguém, gente, sabe sim. Realidade aumentada. Já ia falar, pô, ninguém aqui conhece Pokémon, gente? Enfim, o que acontece, né? Eu aponto o celular e vejo coisas que não estão, de fato, na minha frente. Vocês já viram uma determinada cervejaria que fez realidade aumentada num estádio, num jogo de futebol? As pessoas apontavam, viam a cerveja e depois os drones vieram e trouxeram as cervejas. Vocês já viram esse caso? Super bacana. Enfim, estou eu lá, Paula Figueiredo, na minha casa, à noite, né? Tranquilinha. De repente eu vejo um sapato voando na minha sala, ou uma bolsa. Pode, gente? O que vocês acham? Poder pode. Mais do que isso. Opa! Pode, e não é a primeira vez que a gente discute isso no direito. Aliás, essa é uma discussão bem antiga no direito. A gente discutiu isso quando? Quando a gente inventou a televisão. Ou seja, isso tudo para falar para vocês que os advogados e advogadas, eles podem e devem viabilizar os negócios de vocês, ainda que não exista legislação que preveja o caso específico. Porque a gente tem princípios e a gente tem condições sempre de compor os interesses das pessoas. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, por onde que começa, né, gente?
Vamos lá. Só para poder exemplificar para vocês, né? Primeiro ponto, isso pode ou não pode? Quando a gente está analisando o modelo de negócios, tá? Você vai parar aqui se alguém falar que não pode? Não. Temos vários exemplos, tipo o Uber. O Uber sempre soube que ele ia ter dificuldade para poder operar em vários países. O que ele fez? Ele se preparou para isso. Como que prepara para isso, gente? Já que é proibido, advogado e advogada têm que servir para apontar risco e quantificar. Eu vou provisionar quanto? Ah, mas, Paulo, não tem jeito de saber quanto que vai dar de danos morais e tal. A gente tem boas formas de calcular com as ferramentas jurídicas que a gente tem hoje. Mas a gente tem, o empreendedor tem que entender quais que vão ser as barreiras para ele poder se preparar para isso. Ou ele pode ter uma surpresa e ter que descontinuar um modelo de negócio. Né? Isso, por exemplo, aconteceu em BH com uma empresa que se propôs a fazer entregas e foi notificada pelos Correios que tinham monopólio, concedido pelo Estado. E eles tiveram que parar de funcionar. Aí tá, beleza. Posso ou não posso? Passamos dessa primeira parte. O que eu preciso para operar? Que tipo de questão que vou precisar para operar? Vou precisar ter registro na Anvisa? Vou precisar ter alvará? Vou isso, vou aquilo? Muitas vezes se pergunta onde que eu vou abrir, que horas que eu vou abrir. Seu CNPJ, querido CNPJ, né, gente? Que a gente precisa para poder relacionar com cliente, com fornecedor, com tudo, né? Imposto, galera. Como que a gente calcula preço do seu produto ou serviço se a gente não sabe o imposto que vai incidir? Então, a gente precisa de planejamento, né? Investimento e dívida. Gente, uma das coisas mais procuradas na internet pelos empreendedores é sobre levantar fundos para as empresas e negócios deles. Claro, a gente tem no mundo uma dificuldade de investimento em empresas que estão começando. Não é só no Brasil. A gente cria lei e mecanismo o tempo todo para a gente poder conseguir diminuir essa falta que o mercado tem de oferecer crédito para empresas que estão começando, né? Que a gente chama de capital de risco. A galera que atende vocês tem que entender o que tem de subvenção, o que tem de investimento, quais são as modalidades, por que uma é melhor que a outra. Para o seu caso, conseguir te explicar tudo isso. Se é melhor ter sócio, se é melhor ter dívida. Tem muita coisa muito bacana que é oferecida pelos bancos de desenvolvimento. Tem modelo de negócio que vai poder ter subvenção, inclusive com regime especial de impostos. Tudo vai ser olhado. Sócios. Gente, sócios é mega importante. Vocês acreditam que briga entre sócios é o número 1 de problema pelo qual as empresas não seguem adiante? Não é falta de venda ou de dinheiro. Vocês acreditam? Pois é, vale a pena gastar um tempo fazendo os caminhos para que eventual disputa entre os sócios não mate a empresa. A gente, no direito, a gente estuda isso muito, porque desde que o mundo é mundo, sócio briga. E quando a empresa para de funcionar, é ruim para o mercado inteiro. Então, a gente aprende a proteger a empresa. Fornecedores estratégicos, gente, a maior parte dos negócios hoje, ela vai se articular com relações diferentes da que a gente tinha até agora, né? A gente mais e mais está progredindo para um modelo que as pessoas ganham pelo que elas produzem de valor econômico e não pelo tempo delas. Então, a forma como a gente se relaciona com os nossos fornecedores e parceiros é fundamental. Pensa só, alguém que está desenvolvendo uma tecnologia. A gente teve um caso, né, de uma pessoa que estava desenvolvendo um protótipo que custava 10 milhões de dólares com aplicação humana, animal em alimento.
cada um desses 3 pontos tem que ser validado por pessoas da área, né? Médicos, enfim, por aí vai. Como é que a gente vai articular isso tudo? Às vezes a gente nem empresa tem ainda, porque você vai testar tudo antes, né? Enfim, para você montar o seu time, mesma coisa. Hoje a gente vê o quê? As empresas que estão começando usam muito cotas da empresa, pedacinhos da empresa para remunerar, né? Já que elas não contam com capital. Mas isso pode virar um problemão depois, né? Então a gente tem mecanismos para poder montar esse time de uma forma que seja sustentável para a empresa. E a gente tem, né, conexões com tecnologia também, não podia deixar de falar de Lei Geral de Proteção de Dados, que dados são quase ou mais importantes que dinheiro hoje em dia, enfim, para exemplificar. Ah, tá bom, Paula, beleza, mas está falando grego ainda para mim, né? O que a gente faz, turma? A gente atende com base no estágio do negócio. Porque isso diz mais sobre que tipo de demanda que cada negócio tem. E startup, a gente faz tudo na ordem que a startup quer ou vai fazer. E está certo, o advogado não tem que falar sim ou não, tem que falar como. É o como que faz a diferença na vida, é ou não é? Então, por exemplo, uma startup que está começando, early stage, tive uma ideia, o que eu faço? Vamos fazer o combinado entre as pessoas que vão participar da implementação daquele negócio, inclusive para falar, ó, nós vamos testar primeiro, se der certo, daqui a 6 meses nós vamos abrir um CNPJ. Tá, mas precisa fazer o registro antes. Tá, mas pode fazer no nome de uma pessoa e passar para a empresa depois que ela estiver constituída. A gente faz esses combinados por quê? Muito melhor ficar vermelho uma vez que amarelo para sempre. O que bate de gente falando, perdi isso, perdi aquilo, deveria ter feito isso antes, não está escrito, gente. Empreendedores, inclusive, super sêniores já. Né? Enfim, propriedade intelectual, fornecimento estratégico, tudo que você vai precisar para poder começar. Beleza, Paulo, estou com tudo ajustadinho aqui, vou começar a vender. O que você precisa aqui? Você precisa fazer o relacionamento com o governo, com o cliente, né? Abrir seu CNPJ, fazer seus termos e condições de uso, aviso de privacidade, por aí vai, para você cobrir esses relacionamentos. Vai fazer prova de conceito, que é super importante. Muitas questões de tecnologia vão precisar disso, né? Enfim. Depois você vai virar e falar, nossa, achamos nosso posicionamento de mercado, ou seja, turbina do foguete ligando. Porque quando a gente acha, né, o Product Market Fit, a gente consegue aí ajustar a empresa para poder crescer. E aí, cresci. O céu é o limite. Aí vocês vão virar unicórnio e nós vamos junto, tá, galera? Porque, pô, lembra da gente aí, né? A gente investe nessa questão toda e segue com os nossos clientes. E agora chegou a vez de vocês, turma. Quem quer fazer uma pergunta, contar um caso, um Paranauê? Quem aqui empreende já? Uma pessoa só? Quem aqui está pensando em empreender? 5 pessoas. Só, gente? E vocês, as outras pessoas prestam serviço para startups? Empresas de base tecnológica? Alguém? Não? Beleza. Nenhum problema, gente? Nenhuma pergunta? Paula. Vai lá. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Como é que você chama? Henrique, bom dia. Henrique, bom dia. Quando você tem uma startup e ela está no momento de ideação, em qual momento ideal da startup procurar um advogado para estruturar um contrato para ele? Porque é muito difícil, às vezes, as startups ter grana para contratar um advogado e a gente sabe que o serviço de vocês não é gratuito. E aí, em qual momento que é ideal a startup procurar um advogado para poder estruturar o contrato para ele? Logo depois que você tiver uma ideia, porque eu não consigo te falar para você me procurar antes de ter a ideia. Porque se eu conseguisse, eu te falava.
Olha só, sobre a parte de arcar com os serviços, isso é uma pergunta muito importante e muito relevante. O que acontece? Num primeiro momento, inclusive que a gente não validou essa ideia ainda, a gente precisa que os serviços sejam acessíveis, inclusive enquanto pessoa física, concorda? A precificação vai ser pensada e montada assim, de forma que ela seja, de fato, acessível. E, gente, isso é possível, né? Muitas vezes, o que um empreendedor precisa num primeiro momento é de tirar dúvidas, para ele saber os próximos passos. A gente não consulta com médico, fisioterapeuta, psicólogo. Turma do jurídico está aí também para isso, tá? Não deixem de perguntar. E lembrar que esse tipo de união que a gente faz nos eventos, isso tudo é para fazer essas pontes, galera. Aproveitem muito isso. Mais dúvida, gente? Vai lá. Boa tarde. Bom dia, né? Ainda não é boa tarde, não. Bom dia. Enfim, eu sou Carlos Lima, eu coordeno um projeto na Prefeitura de Educação Midiática e já tem muitos anos. E eu sou professor. E assim, eu sempre tive uma ideia de montar um projeto de educação midiática para atender professores do país inteiro. Que legal. Você acha que uma startup dessa linha, ela pode... Porque tem muita startup de educação, tem para tudo. Esse tipo de conhecimento não existe. Você acha que isso é viável, não é viável? Como é que é? Porque o meu problema é o seguinte, eu atendo bem a minha rede, né? Mas o pessoal me requisita muito para fazer o atendimento e eu acho que, de repente, uma startup poderia ser uma solução interessante. Acho super, super bacana. Acho que o mercado é enorme, até porque a gente está na era da informação. A gente ainda tem desafios muito bacanas para poder vencer nisso. A gente sonhava, né, gente, com isso. Que a gente um dia ia chegar num ponto que todo mundo ia ter acesso à informação. E hoje a gente pode, por um valor muito pequeno. Antes a gente não tinha isso. No caso, a Sebrae consegue ajudar, por exemplo, numa consultoria, Consegue. dar uma ideia? Porque eu não sou empresário, eu sou, no máximo, uma Consegue. liderança na parte de educação, mas isso eu não consigo. O Sebrae tem vários cursos presenciais e online. E o Sebrae tem consultores que podem te apoiar com seu plano de negócios também. Super recomendo, porque o plano de negócios é um documento complexo que vai ter previsões, né, do seu negócio em várias áreas, por vários anos. É melhor que ele seja feito por uma equipe multidisciplinar. O Sebrae consegue apoiar isso sim. Super, super recomendo. Acho que você devia pensar e bem nessa história, que tem público. Já me disseram isso, ainda mais no termo que é educação midiática, que não tem nada ainda, está todo mundo discutindo isso. Pois é. Ou procurar o Sebrae. Procure sim. Mais uma? Pode mais uma? Tá, beleza. Olá, Paula. Primeiro, Olá. eu queria dar parabéns pela maneira como você se expressou aqui. É muito difícil a gente encontrar advogados que falem de forma acessível, de forma tranquila, sem o famoso juridiquês. Você trouxe Obrigada. memes, então, primeiro, parabéns pela, Muito obrigada. pela palestra. Eu queria trazer, na verdade, duas perguntas. Eu vou fatiar. A primeira pergunta é, como é que você identificaria um bom advogado para uma pessoa procurar? Então, por exemplo, se eu sou uma startup e eu quero procurar um bom advogado para essa startup, que características que eu tenho que identificar naquele profissional Ótima pergunta. que vão me fazer perceber que esse profissional é um bom profissional para a empresa? E aí depois eu faço a segunda pergunta. Tá ótimo. Excelente pergunta. O que destaca a gente é a gente conhecer sobre a área do nosso cliente, o formato de negócio do nosso cliente. Né? Então, o que é bacana é que esse advogado ou advogada consiga conversar com você sobre as coisas da sua área. Ah, é uma fintech, é uma healthtech, que tipo de dificuldade ou de peculiaridade que a gente tem, né? E, enfim, ser acessível a você na fala. Não tem como você não participar, enquanto empreendedora, do processo todo da sua empresa. Ele tem que te atender. Eu lembro uma vez uma pessoa chegou com um contrato de 14 páginas. O cliente dela saía correndo, gente. Simplesmente. Contrato, se ele não é uma coisa acessível, a gente coloca ele na gaveta. Isso é para nada.
Ele tem que te ajudar no seu processo de venda, né? Onde achar essa galera? Tem uns doidos aí, né? Tipo a gente. Nesse tipo de evento, referência, converse com outros empreendedores, muito importante, né? Você conversar com outros empreendedores e pegar recomendações, né? Mas é um serviço de alta confiança. Então a gente precisa, né, de ter uma boa empatia, dar certo com aquela pessoa, entendeu? Acho que encerrou, eu respondo sua pergunta. Aqui do lado do palco, pode ser? Pode ser. E, gente, quem quiser fazer mais perguntas, eu vou estar aqui do lado. Bom, agradeço muito. Procurem a gente, @thelegals.law. A gente está super à disposição, são centenas, não mais dezenas, mas já batemos centenas de negócios que a gente ajudou a nascer, né? Parteiros de CNPJ, estamos aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado. Um beijão. Até a próxima. Muito